No bloco de número 14, nós vamos entender um pouco como é que os cognitivistas, da onde que eles extraíram toda essa compreensão, né? Eles fizeram N experiências, né? Uma das experiências que Piaget fez com seus filhos foi a questão, observar os seus filhos jogando, aqui no Paraná nós chamamos de bola de gude ou bulica, né? É uma bolinha de vidro que os meninos tentam acertar uma na outra e a partir do momento em que um acerta, ele vai perdendo, o outro vai perdendo aquela bolinha. Então, o que Piaget observou nesse jogo, né, com seus filhos? Ele observou que ali as crianças estabelecem regras, ali tem uma ética, ali as crianças aprendem a obedecer, a ter limites, né? Mas, para se chegar a esse tipo de a situação complexa, uma situação, por isso que o jogo é muito importante para os cognitivistas, por isso que se diz que os cognitivistas eles são ativos, né, ativistas, digamos, né, ou construtivistas, né, porque nessa relação da criança fazer é que ela aprende. Então, além do estágio do desenvolvimento, internamente a criança precisa ter algumas situações já estabilizadas, acomodadas. Então, o primeiro slide. 4 fatores relacionados ao desenvolvimento cognitivo são fundamentais para esta corrente teórica. A primeira dela é um desenvolvimento de maturação, interação social, é o período de experiência que o aluno, a criança tem que ter uma experiência ativa e uma sucessão geral de equilíbrio. Mas o que quer dizer maturação? São os processos neuropsicológicos que o sujeito passa para adquirir a aprendizagem. Então, no caso de Piaget, especificamente desse, digamos, cognitivista, só para você ter uma ideia, existe mais de 20 ou 30 teóricos cognitivistas, muito mais, né? E entre eles há milhares de divergências, né? E compreensão sobre eles também. E dizem que Piaget disse uma coisa, mas que, no entanto, ele se defendeu várias vezes, não disse. Mas quando vamos aos seus originais, aos seus livros, aos seus trabalhos, nós observamos que ele disse mesmo, né? Então, nesse estágio de maturação, Piaget acredita assim, a criança precisa estar madura, precisa estar equilibrada, acomodada para aprender, por exemplo, a se alfabetizar, as letras, o alfabeto. Ou a criança precisa estar madura para aprender um determinado jogo, né? Esse processo, essa visão, é uma visão evolucionista de aprendizagem, né? Então, quando eu falo para os pais, olha, seu filho não está maduro para aprender tal coisa, eu estou repetindo uma ideia que está composta aí nessa teoria, né? Agora, veja, Piaget está pensando única e exclusivamente das relações internas, né? Externas, mas internas no sentido de que existiu estímulos suficientes do meio ambiente para que ele tivesse essa maturidade ou não, né? Piaget não faz análise antropológica da situação de aprendizagem das crianças. Porque se ele fizesse, né, essa análise antropológica, a maturação para uma criança de 0 a 12 meses que vive, vou repetir, no sertão do Brasil, ou na África subsaariana, ou na Europa, elas são situações, antropologicamente falando, muito diferenciadas. Então, quando eu falo para o meu aluno, quando um professor fala, seu filho não tem maturidade para aprendizagem de tal coisa, eu estou seguindo exatamente essa visão. Então, nós temos que ter cuidado com as palavras, porque essa maturação, né, nós temos que entender que depende das relações que se estabelecem, e depende das culturas e das sociedades. Ainda mais, depende se o pai ou uma mãe, né, ou se esse seio familiar, não precisa ser pai ou mãe biológica, se esse seio familiar tem situações suficientemente maduras também, né, para que essa criança possa adquirir uma maturidade em determinados conhecimentos. Então, mas a maturação, né, maturação biológica mesmo, para Piaget é fundamental.
O próximo slide diz o seguinte, aqui eu acho que é um ganho em relação aos behavioristas fundamental, que é a situação de interação social. Para os cognitivistas, a interação social é o relacionamento com a imposição do nível operatório das regras, dos valores e signos da sociedade na qual esse sujeito se desenvolve, está vivendo. E com as interações realizadas entre os sujeitos que compõem o grupo social em que ele vive. Essa experiência, ela é sempre uma experiência ativa. Nós vamos observar alguns interacionistas, né, Vygotsky, Luria, Leontiev, né, que eles dão importância para esse aspecto. Né? Qual é, sociologicamente falando, em que situação essa criança, esse sujeito está se desenvolvendo? Então, dependendo das relações sociais que ele estabelece, ele vai ter uma maturidade ou não ter uma maturidade ou uma maturação para determinados tipos de conhecimento. Então, para o cognitivista, o processo de aprendizagem é sempre um processo ativo. Né? A criança sempre está em contato com o conhecimento, com o meio, e ela tem capacidade, e ela tem condições, e ela faz isso, ou seja, ela interage com esse objeto, né? E ela modifica esse objeto de aprendizagem. Isso é muito interessante. Né? O próximo item refere-se ao exercício, né? Que é o resultado da consolidação e da coordenação de reflexos hereditários, o exercício de operações intelectuais aplicadas ao objeto. Esse exercício, devido à experiência física que comporta ações sobre o objeto para descobrir as propriedades que são abstraídas desse objeto e resultado da ação em que a criança ou o sujeito está vinculado a esse objeto. Aqui nós propomos a seguinte questão. Né? A criança aprende do concreto para o abstrato ou do abstrato para o concreto? Né? A criança, ao pegar um objeto, né, um controle remoto, e quando ela faz uso desse controle remoto, né, ensaios e erros, isso é muito importante para os cognitivistas, e lá pelas tantas ela aperta no botão que liga a televisão, né, este processo de aprendizagem, que ele viu o pai dele fazendo, ele viu a mãe fazendo, ele viu a tia, ele viu o irmão, ele viu a vizinha, ele viu, né, enfim, algum estímulo ele recebeu. Esse processo que ele fez de aprendizagem, né, de entender que esse objeto é para ligar um determinado aparelho, é um processo prático para o abstrato, né, concreto para o abstrato, ou abstrato para o prático. Essa é uma questão fundamental. Alguns cognitivistas acreditam que a criança aprende do concreto para o abstrato, porque entende que isso aqui é um objeto concreto, né? A caneta, o lápis, a bola, né? Agora eu pergunto para vocês, quando eu explico para a criança que uma árvore começa com a letra A, isso é concreto ou isso é abstrato? No próximo bloco nós vamos discutir essa questão.